Osnar conta para Carmosina que Gladstone foi embora, mas a carteira não reage. Ele diz que o colega partiu triste, e Carmosina afirma que foi pouco, considerando tudo o que ele fez com ela. Eles falam sobre Tieta, e o galã pergunta se Carmosina irá atrás da amiga ou ficará guardando mágoa dela. Carmosina responde que não sente rancor de Tieta, mas que levará um tempo para se curar do que a amiga fez. Osnar pergunta se pode levar esse recado a Cabrita. Carmosina permite. O galã garante a Tieta que a raiva de Carmosina logo a passará, pois a amiga tem o coração mole. Tieta diz que será difícil reconquistar a confiança da carteira, mas fará de tudo para conseguir. O amigo reconforta a Cabrita. Tieta agradece a amizade de Osnar. Ele vai embora, confuso com a forma que a Cabrita o trata. Cora chega. A empregada se culpa por tudo o que aconteceu e pede demissão. Tieta não entende, e Cora afirma que seu castigo será cuidar dela. Contente, Cora agradece a bondade da patroa. Marcolino e seus filhos percebem que Juraci ficou calada o dia inteiro. Eles perguntam o que há com a víbora. Ela diz que não tem nada, mas logo começa a se queixar de sua saúde. Eles brincam com a coitada. Juraci se preocupa com Modesto, que está no bar de Chalita bebendo. O vendedor conta aos amigos o quanto tempo Modesto está bebendo. Timóteo comenta que o velho não disse uma palavra. Amintas diz que daqui a algum tempo o paspalho ficará igual a bafo de bode. O bêbado aparece. Amintas brinca com a semelhança. O pé de cana diz que está com sede, mas nega água, alegando sede de cachaça. Os três tentam expulsar o fedido do bar. Mas para se ver livre, Chalita dá uma cachaça para o bêbado. Ele proclama mais uma de suas loucuras e vai embora. Modesto continua bebendo. Tonha conta para Elisa como o bafo de bode a tratou mais cedo. Elisa relata que o bêbado acredita ser herdeiro do mangue seco. Tonha lamenta ter perdido seu irmão tão cedo e teme que ele esteja pelas ruas, igual o bafo de bode. A filha reconforta a mãe. Tonha se despede da filha. Bafo de bode vai dormir em seu circo. A mulher de branco surge e quase ataca o bêbado, mas logo depois a visagem vai embora. Amanhece em Santana do Agreste. Aida vai atrás de Juraci e pergunta se a amiga já tomou uma decisão sobre os vestidos que fez com Carol e Amorzinho. Recheada de receios, ela acaba aceitando. As duas saem. O comandante chega e faz um convite a Silvana. Dário diz que em nome de sua esposa e o seu, estão convidando a amiga para um jantar. A jovem ri maliciosamente. Laura vai comprar copos de vidro na loja de Timóteo. Ela diz que se trata de um jantar especial que preparará. O vendedor especula que seja com o comandante Dário. Amorzinho chega e dá outro vestido para Timóteo expor na loja. Ele pergunta por Carol. Amorzinho responde que a colega está ocupada. O vendedor faz uma piadinha, mas depois desconversa. Carol recebe Aida e Juraci. A venenosa já chega julgando o ambiente e criticando sem ao menos conhecer. Aida mostra o quarto da colega, e Juraci se impressiona com a cama redonda, dizendo como o colchão é bem feito. Carol pede para a fofoqueira se deixar. Juraci tenta se negar, mas logo é convencida. A venenosa se espalha pela cama redonda de Carol. As prostitutas planejam uma festa para a chegada de Zuleika, detalhando como tudo acontecerá. Os amigos brincam, mas a tia não gosta. Manon revela o receio de pedir algo. Ela vai até a sacristia e conta ao padre que gostaria que Mariano realizasse uma missa para receber a cafetina. Perpétua logo repreende a mulher, mas o padre aceita realizar a missa. Perpétua fica chocada e se retira. Manon logo agradece ao padre. Cosme diz que Perpétua tem razão. Ele comenta que se Ricardo estivesse ali, também criticaria o padre. Mariano diz que se o rapaz estivesse ali, o ajudaria na missa. Ele ordena que Cosme o ajude, e a Poc fica chocada. Perpétua conta tudo a Cidira e relata como Jairo a respeitaria diante das prostitutas. A malvada imagina como a amiga se corroerá de nojo quando tiver sua lua de mel com o viajante. Cinira se treme de desejo. Rafael pergunta sobre Leonora para Ascânio, mas o galã se nega a falar. A empregada insiste, mas acaba sendo repreendida pelo patrão. Elisa pergunta quando Leonora contará a real razão de sua separação com Ascânio. A jovem afirma que, no momento,
certo? Contará. Ela pergunta se Helena tem algo a ver com isso. Nervosa, Leonora pede para as duas mudarem de assunto. Elisa conta que Ascânio expulsou Helena a pontapés de sua casa. Leonora fica contente com a notícia. A amiga pergunta se Leonora já viu seu amado depois da separação. Leonora diz que tentou evitar qualquer contato com Ascânio, mas como a cidade é pequena, eles podem se encontrar. Filomena já preparou o almoço, mas Arthurzinho é rígido com a jovem. As rolinhas acompanham o capanga do coronel para passarem a noite longe da fazenda. O malandro pergunta pelo pai, e Filó diz que seu patrão já foi para outras redondezas, como Arthurzinho pediu. Ascânio chega animado ao trabalho, e Leôncio tenta avisá-lo de algo, mas o galão ignora. Ele chega ao escritório e encontra o coronel sentado. Este mostra os papéis de demissão para o afilhado assinar. Ascânio fica sem chão. Leonora vai visitar Carmosina no correio e tenta dar todo o suporte à amiga sobre Gladstone. A jovem pergunta se a carteira quer desabafar algo, mas Carmosina se nega. Ascânio chega ao mesmo local querendo falar com a amiga. O galã e Leonora se reencontram após a separação dos dois. Ascânio se prepara para ir embora, mas Leonora o impede. A jovem se despede de Carmosina, alegando que irá se retirar para deixar o amado mais confortável. Ascânio fica sentido. Carmo afirma entender os sentimentos do amigo e o aconselha a deixar o tempo passar. O galã diz não entender porque Leonora ainda está na cidade. Ele teme que os dois possam se ver sempre. Ascânio se prepara para partir e conta a carteira que foi demitido da prefeitura. O coronel, por sua vez, informa aos paspalhos que demitiu Ascânio. Eles se surpreendem com a atitude do amigo, pois achavam que isso não seria possível, considerando que Ascânio é afilhado do coronel. Sem nenhum remorso, o bode velho afirma que Arthurzinho lhe deu a ideia de demitir o galã. Ele diz que aguardará o próximo passo de seu filho. Marcolino comenta que, agora com a prefeitura sob o seu controle, o coronel terá que continuar o processo de desapropriação das terras do Mangue Seco. O Ranzinza concorda e revela que Arthurzinho também deu essa sugestão. Os paspalhos trocam olhares, percebendo a influência que o malandro tem sobre o pai. Carmosina fica indignada com a demissão de Ascânio. A carteira diz que o amigo foi o verdadeiro prefeito da cidade. Ascânio afirma que não se deixou vencer dessa vez e que irá se candidatar a prefeito. Carmosina fica contente e o motiva, dizendo que terá todo o seu apoio. Ela acredita que o reinado do coronel Arthur está prestes a acabar. Ascânio revela que sua primeira ação será ressuscitar o plebiscito. Carmo o incentiva, afirmando que estará ao seu lado. Ele planeja conversar com Arthurzinho. A carteira não entende, mas o galã explica que com o malandro a conversa será mais séria, pois tem certeza de que foi Arthurzinho quem sugeriu sua demissão. Ascânio garante que repreenderá Arthurzinho e o colocará contra a parede. Leôncio conta sobre a demissão de Ascânio na prefeitura. Os amigos ficam confusos, pois sempre souberam que o galã só queria ajudar a cidade. Osnar suspeita que os malandros demitiram o amigo para conseguir informações sobre Abrastânio pessoalmente. Ele acredita que Ascânio não se deixou abater facilmente e imagina que ele tem um novo plano para sair dessa situação. O galã chega à prefeitura, mas o padrinho o enxota, dizendo que não voltará atrás em sua decisão. Ascânio, despreocupado, diz que foi apenas buscar suas coisas. Modesto pergunta o que será do galã, já que ele não cuidará mais da cidade. Ascânio responde que continuará priorizando Santana do Agreste. Revoltado, ele afirma que está livre para contar qualquer passo falso que os paspalhos tenham cometido. Marcolino tenta descansar, mas Ascânio o alerta que se encontrará com eles caso descubra alguma fraude dos três. O coronel se lamenta pela forma como seu afilhado o tratou. Ele diz que Ascânio é ingrato e que só relevou suas atitudes porque é uma pessoa guiada por Deus. O velho se alivia por ter seu filho Arthurzinho para ajudá-lo em tudo o que precisar. Carmosina conta para Leonora que Ascânio foi demitido. A jovem fica deprimida. A carteira pergunta se a amiga ainda ama o galã. Nervosa, Leonora devolve a pergunta para Carmo, perguntando se a fofoqueira ainda ama Gladstone. A carteira nega. Leonora teme que Ascânio a trate com indiferença em breve. Carmosina reconforta, dizendo que quando o homem apareceu, os seus olhos brilharam ao vê-la. Ela pergunta se a amiga tem mais novidades sobre o galã. Carmosina revela que Ascânio está suspeitando que Arthurzinho esteja por trás de tudo isso. Leonora fica chocada. O galã garante que o malandro está por dentro da sua demissão.
Os amigos questionam por que Ascânio tem tanta certeza disso, mas ele se nega a falar. Ele afirma que por enquanto não revelará nada, mas promete virar o jogo ao seu favor. Osnar fica feliz por o amigo tê-lo aberto os olhos. Ascânio diz que voltará à política com força total. Amintas e os demais prestam apoio ao galã, que afirma que mais tarde conversará com Artuzinho para acertar suas contas. Carmosina explica para Leonora que, segundo o coronel, o malandro está passando uns dias fora da cidade e voltará em 2 dias. Desconfiada, a jovem se despede sem dizer mais nada. Tieta e Tonha discutem sobre a roupa que a dama usará à noite para jantar com Artuzinho. A amiga se recusa a usar algo muito decotado, mas Tieta influencia a mudar de ideia. Tonha diz que nunca foi convidada para jantar por um homem. Leonora chega nervosa e pergunta se o jantar com Artuzinho será hoje. Tonha confirma. Tieta pergunta por que a enteada quer saber, mas Leonora desconversa. Ela tenta se retirar, mas a cabrita pergunta para onde ela vai. A jovem responde que não sairá agora, pois precisa pensar muito antes. Tieta não entende, mas suspeita que Leonora queira ir atrás de Ascânio. Aida e Carol comemoram por terem convencido Aida. A amiga se impressiona por conseguir sempre o que quer. Aida fica contente e diz que a determinação de sua amiga vem com muita teimosia e paciência. Juraci entra suspirando de alegria. A fofoqueira parece ter adorado a peça de roupa e diz que vai levá-la. Ela tem a ideia de exibir as roupas das colegas para as pessoas verem, mas Carol e Aida não entendem. Juraci deseja ser a top model das duas. Carol continua sem entender. Aida tenta dispensar Juraci, dizendo que as 3 ainda terão muito trabalho a fazer. Ela diz que precisam esperar uma resposta dos fornecedores do Sul. Juraci entende, mas pede para as duas assistirem ela desfilar. Laura conta para o comandante que viu Juraci entrar na casa de Carol. O amado não consegue acreditar. O casal conclui que as 3 se tornaram amigas. Dário diz que não entende as mulheres, e Laura responde que o dever dele não é entendê-las, mas sim satisfazê-las. Os dois se beijam, mas Dário quase quebra os copos de vidro da esposa. Ele pergunta por que Laura comprou os copos. Ela responde que é para o jantar que o casal fará com Silvana. O comandante fica nervoso e pergunta se é realmente necessário fazer um jantar com a moça. Laura alega que não é nada demais e ordena que ele se apronte, pedindo para caprichar. O coronel e os paspalhos oficializam a saída de Ascânio da prefeitura e comemoram. Artuzinho enche Filomena de afazeres. A coitada fica indignada com tanto trabalho e a maneira rígida do malandro e a deixa reprimida. Ele também pede para ela vestir algo mais decente. Filó diz que só tem roupas daquele estilo, pois são do gosto do coronel. Artuzinho ignora e pede para ela se virar para encontrar algo mais decente. Filomena fica indignada. A garotada pretende visitar Zuleika na sua volta, mas Peto teme que as meninas vão devido à fama do lugar. Imaculada alega que Zuleika ajudou muito quando trabalhava como faxineira no bordel e que foi ela quem a tirou das garras do coronel. Letícia afirma que irá acompanhá-la. Peto logo repreende a amada, mas Imaculada responde que todos irão juntos receber Zuleika. Sabino revela que Zuleika chegará à noite, e a menina sugere que então irão visitá-la no outro dia, pois ela pode estar cansada. O menino diz que farão uma festa para recebê-la. Peto insiste que apenas homens irão. As prostitutas fazem uma faxina no bordel para receber a amiga. Elas expressam sua felicidade pela volta de Zuleika. Osnar e Amintas chegam, dizendo que vieram ajudar as meninas, mas elas os expulsam. Manon pergunta se Timóteo virá à noite, e os amigos confirmam a presença do vendedor, agora que ele está solteiro. As prostitutas disputam quem ficará com o garanhão. Osnar brinca, dizendo que se Zuleika não estivesse de cadeira de rodas, ela mesma ficaria com o amigo, já que o vendedor perdeu a sua pureza com ela. Rosalvo fala sobre a prostituta para Bebê, que diz que passará no bordel à noite para conhecer Zuleika. Chega um Sedex para Bebê. Ela se alegra ao saber que é de seu irmão. Ao abrir, ela conta a Aida que ele se interessou pelas peças de roupa. A senhora fica contente, mas Bebê revela que seu irmão pretende assinar um contrato com as 3. A Aida fica assustada, mas Bebê a lembra de que essa é uma oportunidade valiosa. A senhora fica na defensiva, temendo que algo dê errado, mas a moça a convence. Bebê relembra a condição imposta por seu irmão na entrega das peças. A Aida conta tudo para Amorzinho e Carol, que ficam indignadas ao saber que terão que produzir 500 vestidos por mês em apenas 20 dias. Elas lamentam pelo trabalho excessivo, mas Aida as repreende pela preguiça e as motiva a seguir com o projeto. Ela revela que teve uma ideia. Silvana se despede do pai e pergunta se ele está bem. O pai elogia a filha e pergunta para onde ela vai tão formosa.
A moça diz que irá jantar com Dário e Laura. Marcolino pergunta se ela viu Juraci, mas a jovem nega. Juraci chega repreendendo o filho e o marido pergunta onde ela andou. Desconfiada, Juraci diz que foi com Aida para o buraco fundo. Todos se impressionam com a atitude da matriarca. Tentando sustentar sua mentira, ela afirma que vai tomar um banho de álcool agora. Elisa conta como Timóteo está sofrendo com o desprezo de Tieta. A irmã diz que ele terá que ser colocado nos eixos para aprender a valorizá-la. Tonha chega, e sua aparência deslumbrante encanta Tieta e Elisa. Leonor avisa que a charrete do coronel já chegou. Tonha, nervosa, não sabe o que fazer. Elisa a tranquiliza e a acompanha. Tieta aconselha a amiga a aproveitar a noite com Arthurzinho, mas percebe que Leonor está estranha. A jovem afirma que depois contará a ela o que está acontecendo. Tieta fica curiosa. Jairo e Cineira relembram a lista para o casamento. A Beata diz estar muito nervosa, e o padre aconselha a fiel a não se atrasar na igreja. Cineira confirma e pede para Jairo não viajar na data, pois poderá se atrasar também. Perpétua sugere que o carro do viajante capote e ele morra. Cineira fica assustada, e o padre repreende o gênio da malvada. Jairo diz que não viajará, e Perpétua ironiza, desejando que não aconteça nenhuma fatalidade ao casal. Jairo xinga Perpétua, e o padre o repreende. Cineira acalma o amado, e os dois começam a falar safadezas na frente do padre, que fica feliz por ao menos algum casal estar feliz na cidade. Laura arruma a roupa de Dário para o jantar com Silvana. O casal se apronta e a jovem chega. O comandante decide que ele irá receber Silvana. Eles brindam e Aida vai conversar com Modesto. Ele pergunta por Letícia, e Aida diz que logo a menina perderá a raiva do amado. Modesto nota como Aida está bem, e ela concorda. Ela relata que veio pedir um grande favor ao safado. Ele se dispõe a ajudar. Aida diz que é um grande favor, e Modesto fica apreensivo. Leonora vai atrás de Ascânio. Rafa recebe com alegria, e o galã pergunta o que a amada quer. Leonora diz que veio contar a ele que Arthurzinho mentiu para ele, revelando que o malandro está na fazenda do pai, jantando com Tonha. Ascânio fica chocado. Tonha chega e ri dos trajes de Filomena. A moça pergunta se Tonha não gostou de suas vestimentas. A dama diz que sim, mas a achou engraçadas. Arthurzinho chega, repreende Filó e pede para ela se retirar. Estando a sós com Tonha, ele diz que sempre esperou por aquele momento, que valeu a pena esperar. Ele elogia a aparência da amada. Perpétua chega e Cosme pergunta se ela tem notícias de Ricardo. A malvada afirma que não e critica a preguiça do rapaz, que só sabe esperar notícias do filho. Cosme diz que está estudando, mas com o sumiço de Ricardo tudo ficou em segundo plano. Perpétua responde que, como mãe, ela é quem deve se preocupar com o filho. Com raiva, Cosme diz que Ricardo não apareceu até agora porque está se escondendo da Beata. Ele revela que no outro dia vai viajar em busca do amigo. Perpétua deseja que um caminhão atropele o rapaz. Zuleika é recebida com uma surpresa. Ela se impressiona ao ver todos os seus antigos clientes de volta em seu estabelecimento. Ela brinca e conversa com todos, revelando que não esperava uma recepção tão calorosa, mas também tem uma surpresa para todos. Ela foi acompanhada durante a viagem. Os convidados suspeitam que ela tenha trazido mais uma integrante para o bordel. Ricardo aparece, chocando todo mundo. Eles perguntam o que ele está fazendo ali. Bebendo, ele diz que ficará para a festa. Os amigos ficam sem entender nada.